Mídia biológica, cerâmica, vidro sinterizado, bioballs, K1. Por que existe tanto tipo de mídia? Por que se fala tanto sobre as tais famosas mídias biológicas? E por que isso é o grande pulo do gato, é a grande revolução do aquarismo? Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre mídia biológica. A gente tem diversos vídeos onde a gente falou sobre isso. Se você procurar aqui no nosso canal mesmo, você vai achar muita informação, tanto individual sobre cada mídia, sobre quando a gente falou sobre aquarismo básico, montagem de aquário, em todos os vídeos que falam sobre filtragem, em algum momento a gente falou alguma coisa sobre mídia. E realmente parece que nós aquaristas somos obcecados com esse assunto, mas é um assunto que realmente prende muito a nossa atenção, porque a gente percebe a diferença que é usar mídias de qualidade, ou usar mídias no nosso aquário. A gente chama de mídia, mas são esses tubos cerâmicos, de vidro sinterizado, de plástico, algumas vezes, de vários materiais existem que fazem fixação de bactéria. Na verdade, tudo que tem dentro do aquário faz fixação de bactéria. Então, se você colocar uma plantinha de plástico da Max ou uma rocha da Max natural, elas fazem fixação de bactéria. O vidro faz fixação de bactéria, o cascalho faz fixação, a esponja de filtragem, a lã, tudo que tem dentro do aquário, ou seja, onde a água passa e tem oxigenação, as bactérias vão se fixando. Só que o que a gente está falando aqui é de ganhar espaço para essa fixação. Então, uma coisa que se usou muito em aquarismo é aquela argila expandida, tijolo, aquele tijolo vermelho de construção, até bloco de concreto também, mas o concreto altera as propriedades da água, aumenta o pH, então não é tão usual, mas aquele tijolo vermelhinho, aquele não altera tanto e já foi muito usado como mídia. E claro que funciona, porque como eu falei, qualquer coisa que você colocar dentro do seu aquário vai fazer fixação de bactérias. As bactérias vão aderir ali, porque as bactérias, elas vão se movimentar de acordo com a água. Se ela não tiver onde se fixar, elas vão ficar se mexendo. E aí elas se mexendo não são muito eficientes. Se perde muita bactéria, elas morrem, elas se passam pela filtragem, na luz ultravioleta, e a gente vai perdendo aquilo. Quando elas fixam, elas se multiplicam, né? Vão crescendo e trazendo mais benefícios para o nosso aquário. Então, a gente quer que as bactérias se fixem. E a tecnologia dessas cerâmicas ou desses diversos produtos, eu fiz um catador muito rápido. Tenho certeza que eu não peguei todos os tipos de mídias de cerâmicas, né? De material para filtragem biológica que a gente tem na aquática. E olha quantos a gente tem. São muitos e tem mais. Muitos modelos, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, por que um é legal, por que existem tantos modelos, mas é um assunto muito vasto e também é um assunto que é vasto e um pouco empírico, no sentido de que é muito difícil da gente medir quanto cabe de bactéria numa coisa dessas. Mas cada marca vai te falar quanto, ou uma área de superfície, vai te dar alguns indicativos de como que ela funciona. De maneira geral, o que eu poderia dizer para você é que mais ou menos a gente vai falar que meio litro de cerâmica normal, convencional, a gente usa para uma filtragem de até 100 litros. Então as embalagens de 1 litro vão tranquilamente aí, cuidar de um aquário de 200 litros. Mas na nossa prática, na experiência aí do aquarista, de todo mundo que já montou aquário e usou essas mídias, quanto mais mídia a gente conseguir colocar no nosso aquário, melhor. E quanto mais diversificada ela for também, isso já é uma coisa mais moderna que se fala muito hoje, que antigamente a gente não falava muito disso, mas diversificar as mídias também é muito efetivo. Então aqui eu tenho vários modelos de mídia pra gente ter esse bate-papo aqui. Vou falar um pouco dos rendimentos dela. Ó, essa aqui que tá na minha mão, que eu tô falando desde o começo, é essa aqui da Xinyu. A da Xinyu é legal que vem nessa bagzinha com zíper. Vou falar um pouco por conta dessas bagzinhas mais pra frente, mas ela já vem num saquinho. Tem esse tamanho. É o tamanho único e a gente vai vender por tamanho, 300 gramas por peso, né? Ou 500 gramas. Essa é a da Xinyu. A gente vai ter uma muito próxima, similar, que é a da Sunsum. E aí essa aqui a gente vende por litros, né? Então essa daqui tem uma embalagem de 1 litro. E olha o tamanho dela. A mídia em si já é muito maior. Ela também vem numa bagzinha, essa não é de zíper, mas o tamanho da mídia é maior. Aí a gente vai ter, por exemplo, a mídia da JBL. Essa é fantástica e maravilhosa. É vidro sinterizado, vou falar a diferença disso aqui pra vocês. Ela já é bem diferente, ela vem um saquinho pra gente colocar a mídia e ela é esférica. Ela é esférica, totalmente diferente, umas bolinhas grandes, ó. A gente ainda vai ter, pra vocês verem como que é muita coisa que existe. A Bactirox,
Bactirox da Continuum. Essa aqui é bem diferente em formato, não em formato talvez, é uma pedra, parece uma brita aí, um cascalho de rua, você acha aí, mas é uma coisa super tecnológica. Esse daqui é o Bactirox. A gente tem ainda o Exodus também da Continuum, que vai ter outra cara, ó, um negócio bem mais argiloso. E a gente vai ter vidro sinterizado de novo da Samsung, ó, esse modelo aqui. Esse aqui que é bem parecido da Samsung, ó, grande também, é vendido em 1 litro também. A gente vai ter os da Ista, tá vendo? É uma enormidade de modelos. O da Ista eu tenho o Mini, e aí é um anelzinho pequeno. Olha que bonitinho, são mini anéis cerâmicos. E temos ele tamanho grande, é o mesmo material, quartzite que a gente chama, mas tamanho maior e embalagem maior também. Embora também venda numa caixinha assim pequena. E esse também que é muito diferente, vou encerrar aqui os tipos de mídias para falar melhor sobre elas. Essa é muito diferente, maravilhosa. Essa daqui é a Bacteria House da Max. Bem diferente. Basicamente, o que muda entre elas? Como vocês perceberam, o formato e a composição. Todas elas, o que a gente quer numa mídia, o que faz uma mídia ser boa, o que faz ela ser incrível é quanto mais bactéria cabe num volume. Porque a questão aqui é, se a gente tivesse o maior aquário do mundo, e o maior aquário do mundo a gente conhece, o mar lá, o mar tem infinita biologia, então não importa o que a gente usar para fazer a biologia, que no caso é a areia, que está lá no fundo do mar, tem 1 milhão e milhões de toneladas de areia, então não faz diferença, porque cabe muita mídia. Quando a gente está num aquário, a gente tem um espaço restrito para colocar a mídia, para colocar esse material. Logo, quanto mais eu conseguir fazer biologia num volume menor de mídia, melhor. Porque eu consigo colocar mais área de superfície para fixação das bactérias num espaço menor. Porque se eu tiver um SAMP gigante, eu posso comprar a mídia mais barata que eu encontrar e colocar 50 sacos de 1 litro, 50 litros de mídia. Porque, meu, é gigante o meu SAMP, põe 50 litros da mais barata. Que é aí que vem essa coisa de usar o tijolo, usar a argila expandida e um monte de coisa que já inventaram de pôr em aquário, porque você não tem uma restrição de espaço. Agora, uma vez que eu vou usar um filtro biológico, que é pequenininho, um top filter, como os aquários pro gameplay, que tem só um espacinho para pôr o filtro. Se eu colocar tijolo lá, ela vai fazer bactérias, as bactérias vão viver ali no tijolo, só que é uma quantidade muito menor do que se eu colocar essa embalagem aqui de meio litro da Continuum. Da Continuum eu também já estou chutando balde, porque isso daqui tem uma área de fixação bacteriana que é absurda, porque isso aqui é muito tecnológico, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a questão toda é essa, a grande questão da qualidade da mídia e da tecnologia envolvida nela tem a ver com o espaço disponível. Então, quanto mais espaço disponível você tiver, menos você precisa investir em mídias. Mas, aí a gente vai para o exagero, aqui a gente é aquarista, gosta de fazer tudo exagerado e tudo da hora. Óbvio que se você também tem muito espaço e você põe muita mídia boa, é melhor ainda. Mas a questão aqui toda do bom senso e o custo-benefício é quanto cabe. E isso que vai determinar qual que a gente vai escolher. Então, se eu tenho um filtro pequenininho, essas mídias mini são boas porque eu consigo colocar mais, porque às vezes essa maior, ó, eu não consigo enfiar muita mídia num filtro externo, por exemplo, porque o tubo é grande, tá vendo? Essa aqui eu consigo acomodar uma embalagem inteira, talvez num filtro externo. Pensando dessa forma, essas mídias mais tecnológicas, como a Bactirox, que também é diferente, que ela parece uma pedra, não é tão cerâmica, e essa aqui que parece uma argila, inclusive ela derrete igual argila, elas são muito tecnológicas. Os furos delas são feitos a laser, é um negócio que é feito para isso, para que eu tenha a maior área de superfície possível. Isso aqui a gente mede em metros quadrados de área. Então, até falei em algum vídeo aí, se alguém acompanha aqui, vocês que acompanham o canal. Essa aqui eu lembro que a gente falou que 1 litro dessa mídia tem uma área em metros quadrados maior que um campo de futebol. E é essa que é a tecnologia que foi empregada aqui. Isso aqui é tão furadinho, que se a gente colocasse isso de forma linear, né, fizesse um campo, dava mais do que um campo de futebol, 1 litro disso aqui. Então a gente está dando muito espaço para as bactérias. Isso, gente, não é uma ideia do homem, tá? Não foi o ser humano que pensou nisso. Isso aqui existe no nosso organismo. Isso quando a gente estuda lá na escola, um pouco sobre corpo humano e tudo mais, lembra que nosso intestino, por exemplo, que absorve os nutrientes, a gente tem umas coisas chamadas vilosidades que o nosso intestino não é liso, ele faz mini voltas e dentro da volta tem mais voltas e dentro de cada volta tem mais voltas para que a gente consiga absorver mais nutrientes ao longo de todo o intestino. Então, a natureza inventou isso, que é diminuir uma coisa a ficar tão pequena que a gente vai ter mais área para absorver e para ter bactérias e tudo mais. É isso que essas mídias fazem. A gente vai dar muito espaço para as bactérias. E aí, cada uma vai ter
a sua aplicação aqui, o volume que eu digo. Esse daqui, por exemplo, 100 ml dessa mídia, essa embalagem aqui tem 500, tratam 40 litros de água. Então esse daqui, 500, 5 vezes 4, 200 litros faz essa embalagem. É menor, já que nem eu falei, aquela embalagem tradicional, dessas mídias tradicionais, esse daqui é para 100 litros, ó. É maior, ó, se a gente for olhar. Esse aqui já é mais econômico, que faz 200 litros. Então isso é uma diferença. Uma outra diferença, fora essa coisa do espaço, é o formato da mídia. Qual que é a vantagem desse formato aqui? Esse daqui é a Bacteria House, que é uma mídia da Max. A gente tem ela assim quadrada, tem ela redonda e tem tubos menores. Mas o que é legal disso aqui? Essa daqui eu consigo arrumar bonitinho no meu sample, no meu filtro, de forma que a água passe por um fluxo lógico, passe, por exemplo, nessa direção, e a gente deixa elas arrumadinhas para não segurar a sujeira. Porque uma coisa importante da mídia, eu já falei isso em outro vídeo até recente, ela tem que ficar limpa. Por isso que a mídia é sempre a última parte da nossa filtragem. Primeiro a água passa na lã, depois ela passa no carvão, em todos os removedores que a gente quer usar, e por último a água mais limpa, a melhor água que a gente tem, passa na mídia. A gente não quer que chegue a sujeira na mídia. Quando a gente organiza a mídia em pezinha, no sample, a gente vai fazer um fluxo mais lógico e vai segurar menos sujeira. Diferente de se eu jogar um monte de saquinho desse um em cima do outro, que fica mais bagunçado. Então também tem uma vantagem de a gente conseguir organizar o sample, coisa que a gente não conseguiria fazer com esse. Mas eu acredito muito nisso, e é uma coisa que a gente vê aí no aquarismo mais moderno, o pessoal que está estudando e inovando, misturar as mídias é o melhor dos mundos. Então se você tem espaço lá no seu filtro para pôr 4 litros de mídia, primeiro coloque os 4 litros, põe o máximo de mídia que você conseguir, é sempre bom. E varie nos tamanhos, nos modelos, porque cada uma tem uma vantagem, cada uma vai ser melhor para um tipo de bactéria, isso não dá para saber. Mas a gente sabe na prática que as bactérias vão ter tropismo, né? Elas vão ir para o que interessa mais. Um grupo de bactérias gosta de mais oxigênio, então uma mídia que oxigena melhor, que é mais furadinha, ela vai estar melhor. Tem outro grupo de bactérias que gosta de um pouquinho menos de oxigênio, então ela vai ficar em outro lugar. Então quando a gente usa vários tipos de mídias diferentes, a gente vai colonizar bactérias diferentes, isso é interessante, essa variedade no nosso aquário é interessante. Então é muito válido. E a gente tem algumas vantagens em alguns formatos, eu não falei desse ainda, esse de bolinha aqui. Ele é uma mídia de vidro cinderizado. Vidro ou cerâmica é só um material, tá? A gente sabe que o vidro consegue ser ter mais área de superfície do que a cerâmica. Tem gente que gosta mais da cerâmica, mas eles costumam ter maior área. E esse aqui é de vidro e é bolinha. E o que é a bolinha? A bolinha, embora ela vai ser muito cheia de espacinhos e muito furadinha para ter bastante bactéria, no meio da bolinha vai ter com certeza menos oxigênio do que em volta. Diferente desses anéis que tem um furinho. Então, o que acontece lá no meio? Um ambiente de anaerobiose, uma baixa de oxigênio, e a gente vai favorecer as bactérias que conseguem viver sem oxigênio. No caso, então, dessas mídias de bolinha, a gente consegue ter essa bactéria que não precisa de oxigênio, e essa bactéria a gente sabe que consome nitrato. E o nitrato é o mais difícil da gente transformar biologicamente no nosso aquário. É o que as plantas retiram naturalmente, é o que faz algas quando a gente tem muito nitrato no nosso aquário. Então, quando a gente usa uma mídia que faz remoção de nitrato, a gente tem uma coisa a mais. E essas mídias que são assim nesse formato esférico vão fazer esse ambiente naturalmente, pelo formato mesmo. E a gente vai ter, além da toda a biologia tradicional com que converte amônia em nitrito, nitrito em nitrato, a gente vai fazer essa última pontinha aí, que é transformar o nitrato em nitrogênio gasoso e se livrar um pouco do nitrato. Então é uma mídia que oferece alguma coisa a mais por conta do formato. Isso também tem a ver com aquele sistema Joubert, a gente já falou disso lá em algum vídeo aqui, que é quando a gente faz uma anaerobiose de propósito, e a gente pode forçar esse ambiente anaeróbico compactando as mídias, tendo camadas, mas essas cerâmicas que são, ou vidro, que são de bolinha, já vão fazer isso sozinha. Então também é interessante, se eu for ter um tipo de mídia só cabe 1 litro, 1 litro dessa é interessante porque ela também traz essa vantagem. Se eu for ter mais, um desse também ajuda, e a gente normalmente põe por último, no lugar que vai passar menos água, ou seja, no lugar que tem menos oxigênio, a gente já aproveita para isso. Fora isso, a gente também vai chamar de mídia algumas coisas plásticas, como o bioboss, que se usava muito antigamente e caiu um pouco em desuso, e agora esse novo modelo que chama K1, que é uma mídia plástica, ou seja, lembra tudo que eu falei aqui, que essa mídia é super tecnológica, toda furadinha para ter muita bactéria? O plástico é isso, ele é liso, vai ter bactéria só nele, em volta, não vai ter nada dentro, porque é plástico.
Só que qual que é a vantagem dessa mídia? A limpeza, porque essa mídia a gente vai manter em movimento, a gente vai colocar dentro do filtro, num lugar, no SAMP, em algum lugar, não cabe em canister, não cabe em filtro externo, só cabe em SAMP, que tenha muito movimento de água. Então a gente vai pôr um compressor de ar, jogando um monte de ar em cima dela, e essa mídia vai ficar lá boiando e se mexendo o tempo inteiro. Então ela vai ser muito limpa, vai ter muito oxigênio, pouca bactéria comparado com cerâmica, mas ela vai ser uma bactéria diferente, porque ela vai favorecer a bactéria que gosta mais de oxigênio, e ela vai estar sempre limpa, então vai funcionar muito bem. Então é uma coisa para a gente adicionar na nossa filtragem. A gente nunca vai usar como única filtragem biológica, mas que traz um benefício também, é um outro tipo de filtragem. Basicamente aqui eu vim apresentar para vocês os diversos tipos de mídia, falar um pouco sobre esse assunto. Ele é um assunto muito extenso, que nem eu falei, cada mídia dessa a gente tem os vídeos delas individuais aí no canal. Quem se interessou por alguma em específico, pode perguntar aqui que a gente envia o link do vídeo ou responde a sua dúvida mais sobre ela. Mas cada uma tem uma dosagem da fábrica, mas a gente do mundo do aquário sabe que no fim a gente vai colocar quanto couber lá no nosso aquário, todas vão funcionar bem. Isso aqui tecnicamente deveria durar por muito tempo, a gente não precisa substituir, mas como eu falei, quando a gente contamina a mídia, se a gente tiver o azar ou deixar matéria orgânica na mídia, a gente pode ter um tipo de bactéria que começa a destruir a mídia e ela vai durar menos. Mas de maneira geral ela vai durar por muito tempo, mas quando você perceber que ela já está... Essa aqui estava guardada aqui na gaveta, estava com bastante pó, porque deve ter batido. O próprio manuseio vai perdendo um pouco, uma hora que já estiver muito desgastada, você adiciona mais. Não precisa tirar as velhas, mantém elas limpas. Acondicionar elas em bags é bem interessante, para não se perder, para ser fácil de tirar quando você precisar fazer uma manutenção. Mas elas vão durar bastante tempo, então é um bom investimento. E também é uma coisa que uma vez que você mudou de aquário, fez um aquário maior, você pode usar as mesmas que você já tinha no próximo aquário, então a gente não perde. Então mídia é uma vantagem muito grande, porque a gente vai dar muito espaço para a bactéria limpar o nosso aquário, e é uma coisa durável que o investimento vale a pena. Então é isso, pessoal. Mídia parece um assunto complexo, mas no fim das contas todas são boas, todas vão trazer algum benefício para o seu aquário, em maior ou menor grau, dependendo da tecnologia dela, mas todas são super válidas. Use a que você preferir, a que você puder, quanto couber aí no seu aquário. Se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Continue seguindo o nosso canal e até o próximo.